Boa noite, meninas. Boa tarde. Gostaram ainda. do Meninas? Boa tarde, ó, boa noite. Ó. Boa tarde, meninas. Gostaram do Meninas, gente? Gente, boa tarde. Sou Marilis Pereira Jorge, sou jornalista, sou roteirista e já tive a grande honra de trabalhar com essa atriz. Diretora ainda não, né, Ingrid? Mas a gente enfim, trilhou alguns caminhos juntas aí pela vida. Eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa tarde de hoje para conversar com ela. Assisti tantas falas poderosas de pessoas que ocuparam esse espaço aqui antes, falas tão inspiradoras, e eu acho que nada mais justo do que a gente continuar essa tarde trazendo mulheres que têm histórias representativas, que têm histórias que são muito inspiradoras, como a da Ingrid. E eu queria começar já perguntando para você, conheço bastante da tua carreira, acompanho muito, conheço a sua família, sua mãe, conheço suas irmãs, né, uma família de mulheres muito fortes. Você fez a sua carreira numa área que ainda é muito masculina, que é o humor. Começou a fazer sucesso, mais sucesso, a partir dos 30 anos, saiu de uma cidade, enfim, do interior do Brasil. Como é que foi construir a Ingrid que a gente tem hoje? Chutando a porta, né? Não teve outra opção para mim, né? Porque tem isso, né? Você, quando nasce no Rio de Janeiro, para começar, né? Você nasce no Rio de Janeiro, você encontra aquelas pessoas na praia. Se você ouve a história, por exemplo, das grandes peças famosas do Rio de Janeiro, de São Paulo, é assim: eu convivia com Miguel Falabella na praia, com Jorge Fernando. Eu vim de Goiás, eu sou de Goiânia. Eu mudei para o Rio com 13 anos, eu não conhecia ninguém. Então, turma eu já não tinha, né? Aí tem aquela coisa, você chega do interior falando porta, né? Já que rola aquele bullying, você já não é a carioca descolada, você já não está sendo convidada para a festa na casa do Caetano Veloso, você já não tem a turma que todo mundo já tem. Isso a gente sabe que isso conta, né? O lugar que você nasceu. Então, eu já cheguei no Rio, assim, tipo uma menina do interior, né? Eu falo interior, Goiânia é uma cidade enorme, mas na época não tinha, por exemplo, nem aula de teatro lá, quando eu queria ser atriz. E eu vim de uma família de executivos. A minha mãe é advogada do ramo de petróleo, tem 75 anos, trabalha até hoje no escritório, onde só tem homens, inclusive homens jovens, ela era a única mulher. O meu pai era um empresário em Goiânia, a minha irmã tem um family office, e minha outra irmã é empresária. Então, era só eu mesmo ali naquele lugar. Quando eu cheguei no Rio, comecei a ser atriz. É até legal falar disso, que a gente está aqui no meio de publicidade. As meninas que faziam as campanhas publicitárias, as meninas que eram famosas, eram atrizes de novela, eram atrizes bonitas. Eu me lembro que quando eu brincava muito de fazer propaganda em casa. Eu adorava brincar de fazer comercial. E eu achava que era algo que eu nunca teria acesso, porque quando eu comecei a carreira, quem fazia as campanhas publicitárias, nunca vou me esquecer daquelas mulheres lindas fazendo assim, ó, naquela espuma da Lux Truth. Eu falava: nunca vão me chamar para soprar essa espuma, porque não tinha espaço para mulher comediante, a não ser em papel de coadjuvante. Então, eu comecei assim, fazendo a empregada na novela das 8, que não podia ter muita fala, a secretária, a amiga doidinha. E o que tinha, por exemplo, na televisão eram os programas de humor do Chico Anísio, do Jô Soares, onde a gente tinha 2 papéis. Ou era a gostosa, da qual eu não fazia parte do grupo, ou era a mulher feia. Você não tinha um meio termo do humor. E isso foi mudando, né? Assim, né? Houve várias coisas, várias atrizes que vieram na nossa frente, abrindo portas, né? Quando veio, por exemplo, o TV Pirata, não sei se vocês lembram, onde as mulheres faziam papéis importantes de peruca, faziam homens vestidos de mulher vestida de homem. Foi meio que uma revolução. Mas, para mim, eu tive que fazer a minha própria história. Se eu não fosse uma atriz que, por educação, tenha sido educada por um pai e por uma mãe que me disseram: faz a sua história,
eu tenho uma cabeça mais empresarial nesse sentido, talvez eu até hoje estaria fazendo o personagem da coadjuvante da novela das 7, entendeu? Eu conheço, enfim, parte da sua família, conheço suas irmãs, conheço a sua mãe, de fato, é uma mulher muito forte. Você teve uma educação feminista, você teve uma educação onde seus pais faziam você entender que você poderia fazer tudo, que você jamais deixaria de fazer uma coisa por ser mulher. Qual foi a importância desse núcleo familiar no seu caminho e nas coisas que você foi conquistando, nas portas que você foi chutando? Eu, na verdade, eu nem posso dizer que a minha mãe era feminista, porque, na verdade, nós somos 9 mulheres na família. Nós somos 3 filhas e todas as filhas tiveram filhas. Então, eu não sei nem comprar presente para menino, por exemplo. A minha casa sempre foi de muitas mulheres fortes. Eu sou de uma família sírio-libanesa, minha avó, aquela avó forte, aquelas tias fortes. Então, eu fui criada numa família muito forte. O meu pai era um cara que tinha uma visão empresarial muito grande. Ele falava, eu vinha, não passava no teste. Eu vinha, não passava no teste. Ouvi tudo que você pode imaginar. Você é exótica, você não tem tipo, você nunca vai ser protagonista, você tem que... Eu ouvi coisas assim, imagina. Se eu começar a contar aqui, vocês vão falar, meu Deus, como é que você chegou até aqui? Eu falo, nem eu sei. Mas isso porque eu sou uma mulher bem-nascida, branca, loura, né? Eu ainda sou uma privilegiada, vamos falar assim, né? Eu ainda me considero uma privilegiada. Porque eu fico imaginando uma comediante preta, sem acesso aos cursos e às coisas que eu tive. Aí é uma seara que você nem consegue entrar. Ainda assim, você era fora daquele padrão. Eu ainda fora daquele padrão. Bonita, e na cidade da mocinha da novela. Da mocinha da novela. E mesmo padrão da minha infância, porque Goiás, assim, todo mundo era bailarino, tocava piano, as meninas faziam balé, tocavam um instrumento, isso tem colégio de freira, só de mulher. Então, tinha uma coisa assim, que minhas irmãs eram mais boas moças, eu era péssima aluna, não conseguia fazer nenhum balé, eu acabei na flauta doce, passei por tudo, tentaram me transformar numa boa menina, acabei na flauta doce, sabendo uma música só. Então, se alguém não tem... Eu estou contando isso para dizer o seguinte, se você é fora de qualquer padrão, eu não estou falando só do padrão de beleza, do padrão de não ser a menina que todo mundo espera, na mais uma casa de 3 meninas, você tem que ter alguém que tenha um olhar para você. Então, o olhar dos seus pais faz toda a diferença. Hoje eu reparo muito nisso na minha filha. Meu pai sempre dizia, essa aqui é diferente. Deixa ela ser o que ela é. Então, ele sempre me incentivou. E eu falava, eu demorei muito para passar nos testes, para viver da minha carreira. Comecei a ganhar dinheiro com quase 30 anos. E ele dizia, guerra é guerra, minha filha. Você vai vencer, você vai chegar lá, com o seu jeito. Então, claro que eu acho que a família, nesse lugar, o olhar que o outro tem sobre as suas diferenças faz com que você consiga ter sucesso na sua diferença. Isso eu acho que é uma coisa básica, que às vezes eu vejo colega minha que está aí batendo cabeça até hoje, você vai olhar, são os pais que nunca deram força, que sempre dizem, não vai dar certo, esse negócio já está velho, você já tem... Então, isso, o olhar dos meus pais sobre mim, de falar, vamos seguir o sonho da Ingrid, até para mudar para o Rio, né, para botar no teatro, para incentivar essa carreira, que é uma carreira difícil, né, uma carreira onde, né, você tem que ter contato, você tem que ter tantas coisas envolvem não só o seu talento. Então, acho que isso influenciou. Ingrid, a gente vê um movimento, por exemplo, das novas gerações muito aflito por querer resolver tudo na vida antes dos 30. Casar, ter já uma profissão definida, ganhar muito dinheiro, fazer sucesso. Hoje não basta, né, só você ter uma profissão. As pessoas hoje querem estar nas redes sociais, querem mostrar cara, querem receber likes. O que te moveu durante todo esse tempo que esse sucesso não vinha? Né? Você mesmo falou que você começou a ganhar dinheiro ali perto dos 30 anos, o sucesso veio depois dos 30 anos. O que te movia? Na verdade, quando a gente nasce com um dom, como eu nasci, né, que eu acho que o humor é uma coisa que você nasce sabendo fazer, né? Não existe escola de humor, não existe uma faculdade que te ensina a ser engraçada. Humor é algo que você nasce, né? Então, eu não sabia fazer outra coisa, não queria fazer outra coisa. Minha mãe sempre disse que, desde pequenininha, eu falo, eu quero isso, aquilo. Eu nunca mudei de ideia, eu nunca fui aquela criança que tentou ser veterinária e professora. Toda criança, uma hora, quer ser veterinária, professora. Eu nunca quis ser, só quis ser isso mesmo. E o humor é algo, mundialmente, o humor é algo menor, né?
menor, sempre foi. A atriz de humor não ganha prêmio, a atriz de humor não concorre ao Oscar, os filmes de humor são olhados assim, né? Então, você já tem que ir correr atrás mais do que todo mundo, né? E eu era uma pessoa que ficava criando o tempo todo. Então, assim, o que não me fez desistir é porque eu nunca pensei em fazer outra coisa. E eu fiz sucesso, na verdade, com 17 anos, com 21 anos, com o teatro. Fiz uma peça chamada Confissões de Adolescente, eu não lembro, não sei se alguém aqui é dessa geração. É? Ai, gente, adoro. Todo mundo entregando a idade agora. Está todo mundo envelhecendo junto, então, aqui, né, gente? Fico feliz. Quando eu lembro que eu comecei com uma peça chamada Confissões de Adolescente, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos, eu falo, nossa, eu estou aqui há muito tempo. Sobrevivi. Então, assim, eu fiz sucesso, eu comprei um apartamento pequenininho quando eu tinha 23 anos, com dinheiro suado do meu teatro, né? Tive que trancar a faculdade. Depois fiz uma peça chamada Cócegas, que fez muito sucesso. Essa vocês lembram também? Eu vou voltar com a peça, tá, gente? Vocês vão ver. Se puder alguém aqui patrocinar, já vamos logo fechar? Já vamos logo fechar aqui agora? A minha minha empresária, Mari, alguém já levantou a mão aqui. Não fala não, que agora ela já falou que quer. Mas, olha, eu estou brincando com isso, mas os meus 2 maiores sucessos da vida do teatro, que foi o Confissões de Adolescente e o Cócegas, foram peças escritas por mulheres sobre o mundo feminino que representava aquela época, que é o que eu pretendo fazer agora, estando na Amazon. Então, você vê como isso tem força. Imagina, Confissões de Adolescente, já que vocês estão falando, vocês assistiram todas, eram 4 meninas que usavam. A gente usou o telefone do Garfield da minha casa, o vestidinho da Fiorucci, sou da época de Fiorucci, não sei se alguém lembra. Estamos velha, né, gente? Todo mundo sabe que é Fiorucci aqui. A gente usava o vestidinho da Fiorucci, que eu tinha na minha casa, e a gente fez com o dinheiro do bolso. Foi um fenômeno. Eu só parei de fazer porque eu deixei de ser adolescente, imagina. A gente fazia em estádio. Por quê? Porque se falava de uma menina adolescente, de primeiro beijo, primeiro amor, primeira transa, falava das primeiras vezes de maneira muito transparente. O Cócegas, quando a gente foi fazer, eu e a Heloísa, a gente estava tão ferrada de dinheiro, que a gente juntou R$400. 200 dela e 200 mil. E a gente chegou lá no Cândido Mendes, que era o teatro onde a gente ia fazer, e falou assim, a peça sobre 2 mulheres que a gente escreveu. E aí a mulher falava assim, não vai dar certo isso não. Melhor não. A pessoa do teatro falou, não vai dar certo. Falei, por quê? Porque esse negócio de esquete era da época do besterol. Isso aí está velho. Isso já foi feito. Eu falei, não, mas deixa a gente experimentar, já que o teatro não pagava, né, era tipo um percentual. Todo mundo desanimou a gente. Uma peça que falava de histórias de mulheres, de esquetes, que era uma coisa que já tinha passado, era uma época que todo mundo estava fazendo monólogo. A gente fez para a empresa. A gente ia ficar 1 mês em cartaz, de lá a gente ia fazer nas empresas. Tem muito isso, vocês que trabalham, né? No final do ano, contratam pessoas engraçadas para... A pessoa já está cansada na empresa. Já CEO já falou, o Pegou já falou, quando já bebeu, quando a pessoa está no auge do bêbado, louco para ir embora, joga a gente. É isso que vocês fazem, para dar uma animada na gente. Olha, se deixar, ela vai fazer a gente... O esquete aqui. Não, mas e a gente viveu de... Não, eu tô vou voltar. Estou de olho no relógio ali. Não, só para falar. E a gente fazia isso. E aí a gente foi um grande sucesso. Eu juro que eu vou voltar. Eu só estou falando disso para te dizer que foi um grande sucesso durante 12 anos, porque a gente falava da mulher da época. A gente representava o que as mulheres estavam vivendo. E isso é de uma potência. Você falar do seu mundo é uma potência muito grande. Eu acho que foi isso que foi me fazendo sobreviver, porque eu ia inventando as coisas que eu estava vivendo e ouvindo, e aquilo fazia sucesso, porque a mulher, não só as mulheres, né, os homens gostavam também, ela gosta de se ver no humor. Até porque é só rindo da gente mesmo para aguentar tudo isso, né? Mas eu queria te perguntar, você vai para a Globo, constrói uma carreira de 19 anos, muito bem-sucedida, né? Fez todo tipo de trabalho, e agora você está, enfim, começando aos 50 anos, começando a trilhar um novo caminho, com um novo trabalho. Eu queria, inclusive, que você explicasse qual é esse papel que você vai ter na Amazon Prime, para a gente entender como é que está sendo dar esse passo novo, meio que começar de novo aos 50 anos.
Eu não fiz 50 ainda, tá? Eu tô com problema com a cidade. Não fala ainda. Deixa eu fazer para depois você falar. A gente não Fala tem a mesma idade, 49. eu acabei de fazer, eu achei que a gente Eu já não estava fiz ali. ainda. Mas tem uma história muito maravilhosa, porque, imagina, eu comecei novinha lá na Globo, né, fazendo programa de humor, eu fazendo novela. Aí, quando eu fiz Cócegas, sempre papel de coadjuvante. Aí, quando eu fiz o Cócegas foi um fenômeno. Eu costumo dizer que eu e a Luísa Perissé, que tem isso também, né? A importância de se unir, as mulheres se unirem. Talvez se eu tivesse feito um monólogo, não tivesse feito tanto sucesso. Como Confissões de Adolescente, eram 4 meninas, a potência feminina da união, né? Eu costumo dizer que eu saí da porta de fundo, do lado da Globo, voltei, dei uma volta e entrei pela porta da frente. Porque depois do Cosca, eles deram um programa para a gente chamado Sob Nova de Direção. Você gosta de trabalhar com mulheres? Gosta de estar rodeada de mulheres? mulheres? Eu amo trabalhar com... Imagina, eu cresci com mulher, né, gente? Eu adoro trabalhar com as mulheres. Só que o humor tem isso, né? A vida inteira, quem escreveu humor foram os homens, quem dirigiu o humor foram os homens. Historicamente, os grandes comediantes do mundo, Charlie Chaplin, Buster Keaton, o Gordo Magro, os irmãos Marx, são todos homens. Você não consegue citar, a não ser a Lucille Ball, que foi uma mulher que também entrou batendo porta, uma mulher que tem um programa, né? Então, a gente... E como é que vai ser esse seu Não, papel aí, o que acontece? Eu voltei para a Globo pela porta da frente, fazendo um programa, né, que é chamado Sob Nova Direção, e quando eu fui envelhecendo ali dentro, um dia um diretor virou e falou assim, topa tudo, tá? Me chamaram para fazer uma novela, que eu não sabia se eu queria fazer aquele papel, eu fui pedir opinião para o diretor amigo meu. E ele falou, topa tudo, porque aos 50, para de tocar o telefone, tá? Eu devia ter uns 46, 50, eu sei, porque eu toquei muitos anos, as atrizes param de trabalhar, eu fiquei apavorada com aquilo. Falei, meu Deus do céu, eu preciso topar até animadora de casamento. Aos 50 acabou para mim. E foi exatamente chegando aos 50, aquela que não quer falar, na verdade, que eu tomei fiz a maior mudança da minha carreira com um contrato que é chamado Overall Deal, que é um contrato que no Brasil só tem eu e o Lázaro Ramos, que lá fora Brad Pitt tem, vários atores importantes americanos têm esse Overall Deal, que é um contrato de exclusividade, né, onde a própria empresa americana analisa toda a sua carreira para ver se você é uma pessoa, né, que está apta para esse cargo, que nos Estados Unidos eles usam showrunner, né? Aqui a gente não tem esse nome, mas é um contrato chamado Overall Deal, que você é completamente exclusiva para criar conteúdos para aquele lugar. E eu, de repente, estava ali na Globo há muito tempo, fui chamada a fazer uma novela, e os streamers começaram a me procurar. E eu comecei, muito por causa do meu papel no cinema também, né, que também, quando eu estreiei, fazendo De Pernas para o Ar, outro dia eu achei uma matéria, era assim a matéria, o novo humor, o novo cinema, os novos blockbusters do Brasil. Aí era assim, Leandro Hassum, Fábio Porchat, Bruno Mazzeo e eu. Depois chegou o Paulo Gustavo, que era homem, mas também fazia uma mulher, né? E eu lembro que durante muito tempo, era a única mulher naquelas matérias. E eles falavam assim, porque o humor dele é não sei o quê, porque ele humor desse aqui, e humor de mulherzinha. Eu tinha uma raiva daquilo, eu falava, meu humor não é de mulherzinha. Meu humor é humor. Por que o meu era sempre diminuído, né? E quando a Amazon me procurou, eu perguntei, o que vocês querem de mim? Eles disseram assim, a gente quer você. O que você quer fazer de conteúdo? Então, eu estou tendo uma chance, aos quase 50 anos, de criar conteúdos, de inventar conteúdos, de juntar mulheres, de juntar pessoas, de chamar pessoas que eu sempre quis trabalhar, de poder dar ideia no conteúdo deles, de poder não só fazer com aquilo, né? A Globo te chamava, você ia lá e fazia. E eu tenho um agradecimento enorme pela Globo. Tenho um amor por eles. Foi uma mudança dificílima para mim, dificílima mesmo, de sair de um lugar tão confortável, que eu fui tão bem tratada a vida inteira, para um lugar onde eu poderia exercer um lugar onde eu tenho liberdade para trabalhar com quem eu quiser e inventar o que eu quiser, né? Então, isso... quando eu assinei, eu falei, meu Deus, veio aquele diretor na minha cabeça. Eu pensei, ainda bem que eu não acreditei nele. Né, de que, aos 49, eu fiz uma mudança muito grande na minha carreira. Se eu tivesse acreditado, eu tinha topado todos os papéis e não estaria aqui. Agora, essa questão dos papéis irem
sumindo à medida que, enfim, as mulheres, principalmente as mulheres, né, o homem vai ficando mais velho e vai sendo cada vez mais valorizado na televisão, no cinema. Para as mulheres, ainda os papéis vão mudando, ela vai deixando de ser a mocinha, vira a tia, depois vira a mãe, a avó. Você não sente que isso na publicidade acontece também, de você ver muita coisa, e agora estou falando diretamente para vocês, de produtos que são anunciados por pessoas que, na verdade, nem consomem aqueles produtos e que não têm uma relação de idade mesmo com aqueles produtos? Eu acho que isso está mudando muito, tá? Assim, eu sempre quis entrar no mercado publicitário e eu entrei tarde, né? Eu fiz muitas marcas importantes e legais de todos os tipos, e é muito engraçado, porque a gente, quando é humorista, eles chamam a gente sempre para fazer coisas que, às vezes, é mais delicado. Eu lembro que a primeira publicidade que eu fiz era uma pílula de cocô. Você tomava para ir no banheiro. E eu falei assim, tudo bem, um dia eu vou chegar na campanha de beleza. E eu fui passando por todos os tipos de produto, e eu comecei a ver que isso mudou, que cada vez mais a publicidade queria mulheres que representassem as mulheres de verdade, né? Eu sempre perguntava para o cliente, por que você me chamou? Aí ele falava assim, porque a gente fez uma pesquisa, você representa uma mulher que é dona de casa também, que tem filho, que tem marido, que tem uma dona de casa, mas, ao mesmo tempo, você é uma mulher que fala para outra mulher, né? A mulher se sente tua amiga e tem uma certa credibilidade. Então, eu acho que isso foi mudando. Assim, a menina padrão na publicidade, hoje em dia, graças a Deus, a publicidade mudou muito, né? Você vê que todos os tipos de mulheres, cada vez mais, estão sendo incluídas, mas, para mim, eu comecei a fazer publicidade mais tarde e eu percebi que aquilo estava mudando. Até produtos que eu fazia, que eram feitos por outros tipos de mulheres, já estavam sendo feitas por mim, com humor. Tem uma coisa também legal que eu sinto na publicidade hoje, que tem mais abertura para a gente dar ideia, dar opiniões sobre aquela campanha, falar, e se a gente fizesse assim? Né? Então, isso acho que é uma coisa que vem mudando com esse movimento feminista, com esse movimento inclusivo, de as mulheres não quererem mais ver aquela mulher perfeita que elas não são, né? E não vão ser, porque não tem acesso a ser. Eu sinto que cada vez mais a gente tem mais acesso. Eu fiz muita publicidade nos últimos 10 anos, numa época que quando eu tinha 30 anos, eu não fazia mesmo. Eu me lembro que a primeira publicidade que eu fiz teste foi aquele casal Unibanco, que era um casal engraçado, que era meu sonho fazer aquilo. Era a primeira vez que eu vi um casal engraçado na publicidade. Todo mundo queria fazer aquela publicidade. Acho que era a Débora Bloch que fazia, e mudava o casal Unibanco. Eu quero ser o casal Unibanco, porque era uma chance que a gente tinha de fazer humor em publicidade. E cada vez mais eu percebo que eu fiz uma campanha uma vez da Sundown, que ela... Tem alguém da Sundown aqui, gente? Não? Mas era muito legal, porque ela assim, eu passo e vai, né? E aí eu falava assim, gente, deixa eu falar para vocês, quem passa na criança é a mulher, tá? Não vem botar o marido passando coisa, não, porque na hora H é a gente que está ali passando aquele protetor solar. O marido do máximo é aquele que faz assim. E aí eu comecei a brincar com eles, falava, vamos fazer uma coisa de que passa e vai, minha filha, vai brincar, vai. Tipo, quando você passa o protetor solar, dá um alívio quando a criança vai, né, que já acabou aquela parte da praia. E aí eu me lembro que eu fiz aquilo de um jeito, combinei com eles, e eles toparam, fui fazer reunião de criação, e virou um bordão. Eu andava na rua, a mulher falava assim, passa e vai, né? Passa e vai. E aí eu falei, que engraçado, olha como a gente coloca a nossa originalidade da realidade, como isso funciona para o público. Então, acho que isso é uma coisa que há um tempo atrás não tinha, e que eu sinto que está mudando. E isso é uma coisa que você é mestre, né, no improviso. Eu trabalhei com ela, sei, porque ela está ali com o texto, mas a cabeça dela fica funcionando sem parar, e ela traz vários elementos do que está acontecendo em volta, e é uma coisa impressionante. Esse nosso painel chama Narrativas Femininas. Eu queria saber que tipo de narrativas e histórias você pretende emplacar agora nessa nova função na Amazon. Então, eu não posso falar, né? Porque tudo lá se assina um contrato em inglês dizendo que você pode ser morta se você falar mentira. Mas lá no íntimo, o que você gostaria de trazer nesse... O negócio gringo é isso, você falar o negócio, alguém te prende. Mentira, estou brincando. Mas eu quero
fazer conteúdo. Já estou fazendo conteúdos femininos e principalmente conteúdos da minha idade. A gente vê muito pouca coisa sobre a nossa idade. Vocês assistem os streaming, quando vocês veem muita coisa entre 40 e 50 anos, gente, me fala. A não ser mãe de alguém. A mãe de alguém é sempre a adolescente que é a protagonista. E a mãe que está ali criando aquela adolescente, coisa mais chata do mundo que é criar adolescente. Ninguém conta como é que é parar de menstruar e menstruar. A mãe com culpa. Não, a mãe com culpa e assim, ninguém conta como é que é parar de menstruar e ao mesmo tempo a sua filha menstruar. Imagina, alguém fala disso? Ninguém fala de menopausa, ninguém fala de envelhecer, sempre de uma maneira muito pejorativa. O que eu quero, que eu estou fazendo, são conteúdos. É claro, o homem, vocês não vão ser, não é uma coisa, o que eu estou dizendo aqui, não é uma coisa só para as mulheres. Inclusive, os homens vão ser representados nesse contexto. Mas o protagonismo, que eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito lá fora. Se você for Emmy, Globo de Ouro, você vê quem ganhou os últimos, são tudo mulher madura. As mulheres maduras encontraram no streaming e nas séries um lugar de protagonismo, de falar delas, do ponto de vista delas. E é o que eu quero fazer no Brasil. Eu quero usar o streaming, que eu acho que é um lugar que você pode fazer as suas ideias, para falar de um ponto de vista feminino, sem essa coisa de que, às vezes, eu vejo uns conteúdos que eles botam a gente assim, como se fossem umas senhoras deprimidas que acabou para a gente. Acabou, você ficou invisível, agora você já é a tia. Então, não, a gente transa, a gente também gosta de se vestir bem, a gente quer namorar, a gente quer fazer coisas, e é uma mulher que consome. Uma mulher que consome, que tem dinheiro, uma mulher que já chegou aonde chegou, que quer se cuidar. Então, eu acho que é um movimento do mundo, né? Não sei se na publicidade também está acontecendo, eu acho que sim, de ver como essa mulher é um alvo de consumo mesmo, de querer se ver na tela, e é isso que eu estou pretendendo fazer. Você tem uma filha adolescente, conheci Clara pequena, e agora ela já está indo para show, que eu já vi, você já está... Que mundo é esse que você quer contar nessas histórias para essa Clara que está chegando numa adolescência? O mundo é assim. Eu pretendo também fazer filme para a idade dela, né? E eu estou sempre brigando nos filmes jovens para os personagens, para isso, né? Para não ser só a mãe, para que elas, desde cedo, elas aprendam a fazer a sua história. Que é isso, a gente, de uma certa maneira, a gente foi educada para ser muito subserviente, né, para ser muito mocinha. Então, eu sempre fico preocupada em contar histórias de mulheres fortes, né, de mulheres que, desde cedo, encontram o seu espaço, que a gente aprenda a se amar desde cedo, porque essa coisa da estima é algo também que foi muito massacrado na nossa vida, de tentar entrar num padrão, gastar tanto tempo entrando num padrão que a gente não tem, e quando a gente vê, o que faz a diferença no mundo é a nossa diferença, né? E eu fico explicando muito isso para a Clara, agora que ela está com aquela questão, e o cabelo tem que ser liso, igual das amigas, e eu não sei o quê, e eu quero fazer plástica porque no meu nariz, porque o corpo, porque aquela fase, né, que você fala, filha, você é linda do jeito que você é, não cai nessa, né? Eu fico botando na cabeça dela que a diferença é legal, porque no final das contas eu cheguei aonde eu cheguei pela minha diferença, eu não fui mais uma. E aí hoje eu olho para trás e falo, por que eu não descobri isso antes? O Ingrid, você é responsável por filmes que são grandes bilheterias do cinema, de todos os tempos aqui no Brasil, e agora está nessa grande plataforma de streaming. Como é que esses dois formatos se cruzam? Então, essa é uma questão aqui na minha vida, porque eu morro de saudade do cinema. Assim, quando eu vejo uma sala cheia de novo, eu não sei nem te dizer qual é a minha emoção. Eu tenho sonhos que eu estou numa sala de cinema lotada, né? Num Brasil que eu não vou nem entrar nessa seara, né, gente? Essa seara política, cultural, não vou nem entrar, né, Marilise? Você não podemos nem entrar nessa seara, que senão a gente vai ser presa aqui, vamos ser as duas presas. Uma tarde tão agradável. Uma tarde tão agradável, não vamos falar nesse assunto, boas. Não vamos citar esse nome, mas, independente disso, o cinema no Brasil está muito difícil de fazer, né? Cinema que tem muito pouco incentivo, as pessoas ainda estão
com medo de voltar. Então, eu, por enquanto, vou fazer os filmes lá na plataforma, mas eu tenho ainda 2 filmes que eu vou fazer para o cinema, porque eu acho que se a gente não fizer como muitos outros países do mundo fazem, se a gente não valorizar o nosso cinema, a gente vai ser um Brasil que só consome filme de super-herói. Nossos filhos vão crescer só vendo filme língua americana. Se a gente não batalhar por um cinema autoral, essa lei de cota de tela, que é essa lei que eu brigo muito, que você vai na França, você vai na Coreia, você vê que esses lugares que têm filmes muito fortes, é isso. Pode vir o filme americano, o que for. O filme brasileiro tem a sua sala. Tem gente que quer ver aquilo. Nem todo mundo, ok. Todo mundo quer ver o super-herói, mas tem gente que não quer. A gente tem que ir na feira e ter a manga, a maçã e a banana para oferecer. E se a gente não fizer uma batalha para que o cinema continue sendo falado, os filmes brasileiros sejam incentivados através das salas, né, que tenha sala para a gente, daqui a pouco ele não vai existir e nós vamos ficar fazendo filme só para streaming, o que eu acho uma pena, né, porque eu acho que o programa de ir ao cinema é algo tão legal, né? Você ir junto com a tua família, você comprar uma pipoca, você fazer um programa de ir ao cinema na tela grande. Então, eu tenho muito essa batalha, assim, eu tenho muito de... Eu estou no streaming, mas eu tenho um acordo com eles de que alguns filmes meus eu quero estrear no cinema, porque eu acho que uma coisa não compete com a outra. Quem quiser assistir ao cinema, vai. Quem quiser ficar em casa, fica. Você tem opções, né? Então, eu fico achando que, talvez, com essa volta agora, o cinema, quem sabe, volte também. Bom, nosso tempo acabou, mas eu queria terminar pedindo para você fazer uma reflexão desse momento que a gente tem visto tantas influenciadoras aparecendo, falando sobre a questão da mulher madura, da mulher de 50 anos, do cabelo branco. A gente vê representatividade vindo de tantos outros espaços, mas parece que esse agora está ganhando espaço também. Você é uma bandeira que você levanta ou é uma bandeira que você só aplaude? Como é que você está vendo esse momento? Eu aplaudo muito, eu levanto muito, até porque, como eu estou nesse momento de transição dessa idade, né, que essa idade de 50, quando você pensa assim, é agora ou nunca. É agora que eu vou... né, eu estou fazendo uma pesquisa sobre os 50 anos, e assim, é uma idade que muita mulher separa, é uma idade que muita mulher troca de profissão, porque você tem aquela sensação de que te resta, que você está no segundo tempo da vida. Né? Tem o segundo e tem o terceiro. E o segundo é quando você decide como é que você vai passar o terceiro. E isso dá uma mudança na nossa vida. É aquele fundo da curva da felicidade, né? É, que você fala assim, agora que eu vou decidir como é que eu vou envelhecer. Eu vou tomar a minha decisão agora. Como é que você vai envelhecer? Ah, maravilhosa. Tá. Maravilhosa, fazendo conteúdo para a mulher, não deixando com que a gente seja colocada nesse lugar, né, que você fala, a mulher do cabelo branco. Eu acho tudo incrível, eu acho que a mulher que tem coragem de cada vez mais se expor e dizer, ei, você não vai me colocar numa gaveta como se o tempo tivesse acabado para mim, meu tempo está começando. Eu acho incrível, mas eu sonho com o momento em que isso seja naturalizado. A gente não precisa ficar explicando isso, falando disso, dando entrevista disso, tendo que falar, né, que isso seja naturalizado. E, para ser naturalizado, tem que começar o quê? Falando disso, porque até pouco tempo isso era invisível. Até na dramaturgia, na publicidade, né, as próprias blogueiras eram sempre as jovens, né, meninas muito novas. Esse processo de apagamento da mulher por causa da idade. Né? A palavra é essa, apagamento. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, e aí eu acho que vocês, que trabalham com publicidade, vocês, na verdade, têm a caneta na mão para pensar nisso, de que a gente tem que ser protagonista da nossa história, dos produtos. São mulheres que consomem todos os tipos de produto e mais, consomem com qualidade, já sabem o que quer, já sabem o que comprar. Né? A mulher da nossa idade é uma mulher que já passou por tudo. Então, eu acho que é importante haver um movimento conjunto. Quando eu vejo muitas mulheres aqui, fico feliz de pensar que, há uns anos atrás, nem existiria esse tipo. Quantos eventos eu já fiz?
E eram sempre muitos homens. Só da gente estar aqui pensando nisso, falando disso, discutindo isso, ouvindo umas às outras, e vocês que têm o poder, né? Porque a mudança começa com quem tem o poder. Se essas mulheres aqui têm o poder para decidir alguma coisa, é elas que vão dar ideia. Se eu tenho o poder para botar um conteúdo num streaming, eu posso dar ideia. E a gente tem que dar ideia do nosso mundo. Então, eu acho que a gente tem que ser uma batalha conjunta. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sozinha a gente não chega. Quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo. Uma ótima tarde para todas e todos. Obrigada, gente.